Na aula anterior, eu falei sobre como a gente começar a construir informação a partir de distribuição de frequências, né? Tomando de posse um banco de dados, um conjunto de dados inicialmente, né? Vocês aprenderam a construir tabelas que eram resumos dos próprios dados crus, né? Dos dados brutos. Agora eu vou mostrar para vocês como gerar um outro tipo de suporte, né? Um outro tipo de fonte de informação, que são as figuras, né? Os gráficos estatísticos. Eu vou mostrar os mais simples deles, né? Na verdade, a gente tem hoje uma malha fantástica de alternativas gráficas para poder comunicar informações estatísticas, né? De qualquer maneira, o apelo que uma figura tem é muito mais atraente do que o apelo que uma tabela tem, né? Por exemplo, uma criança ela consegue compreender bem melhor uma informação passada através de uma figura, de um gráfico, do que de uma tabela. Tá? Então, há quem diga que um gráfico ou uma figura fala mais do que 1000 palavras. Né? Você agrega valor ao seu documento, não é? À sua comunicação, ao seu desejo de informar. Você termina qualificando um pouco mais esse seu exercício aí. Como eu já vinha falando lá em distribuições de frequência, não é? A depender do tipo de variável, você adota um ou outro encaminhamento para poder gerar informação. Para gerar figuras e gráficos é a mesma coisa. Não é? Então, por exemplo, eu tenho aqui o gráfico de barras, que é interessante para trabalhar com variáveis que são qualitativas. Então, basicamente, o gráfico de barras ele expressa graficamente a distribuição de frequências que você tem sobre a sua variável qualitativa. Essas barras elas podem ser verticais, elas poderiam ser também horizontais, né? De qualquer maneira, o importante é que o tamanho de cada barra seja correspondente à frequência daquela alternativa, né, no seu conjunto de dados. Ou seja, eu teria aqui uma distribuição de frequência envolvendo três alternativas de resposta, aqui envolvendo aquela variável da gradação, não é? A alternativa baixa teve ali cerca de 50 ocorrências, a alternativa moderada teve ali cerca de 35 ocorrências, entre 35 e 40 ocorrências, e a alternativa alta teve menos de 10 ocorrências nesse conjunto de dados aqui. Né? Então, cada barra vai ter uma altura, nesse caso, cada coluna vai ter uma altura correspondente à frequência daquela categoria na minha distribuição de frequências. Tá? Então, se a variável for qualitativa, eu posso fazer uso desse gráfico de barras aqui. E é o que é interessante. Né? Se por um acaso a variável for ordinal, então o bacana é que você não mexa na sequência que indica a ordem dos possíveis resultados da variável. Né? Então, por exemplo, essa variável aqui ela é ordinal, então eu não mexi nessa ordenação, não tive ordenação natural. Por quê? Porque a ordenação também expressa conteúdo, também expressa informação quando a gente lida com variáveis ordinais. Já no caso das variáveis nominais, eu não preciso tanto dessa preocupação, né? Eu posso ordenar essas barras da maneira que eu desejar. O importante aqui a destacar é que em gráfico de barras, eu tenho, nesse caso, que são colunas, né? Eu tenho que, na medida de alturas, eu posso imaginar isso aqui como sendo o eixo, né? Que é o eixo das frequências, que poderiam ser frequências relativas ou absolutas, ou acumuladas, né? Como você desejar. Mas aqui, na horizontal, eu não tenho outro eixo. Né? Eu posso imaginar aqui um eixo Y, mas aqui eu não posso imaginar um eixo X. Por quê? Porque eu não tenho números de fato caminhando aqui nesse pisozinho. Né? Então, a gente tem que ter cuidado aqui. A gente, por exemplo, não tem o eixo Y e o eixo X para o caso de gráfico de barras.
Isso a gente só vai terminar tendo para variáveis quantitativas. Uma segunda alternativa para variáveis qualitativas, em especial as nominais, é o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto nada mais é do que o gráfico de barras, só que com as colunas ordenadas de acordo com a frequência de ocorrência de cada categoria. Né? Então, você termina agregando, se o seu objetivo é gerar informação, você termina agregando na ordenação das colunas um nível de informação além do que sem você ordenar as colunas, né? Da mais frequente, nesse caso aqui, para menos frequente. Então, já saltam aos olhos do analista ou da pessoa que está recebendo a figura, qual foi a alternativa mais frequente, qual foi a menos frequente, para ele, por exemplo, começar a tomar as suas decisões. Então, por exemplo, é muito comum que a gente utilize gráficos de barra em estudos de controle de qualidade. Lá em controle de qualidade, por exemplo, seria interessante a gente saber quais são os itens que geram maior custos, né? De manutenção ou de aquisição. Então, você termina ordenando essas colunas a depender da quantidade que você consome de energia a cada um dos itens, já que nesse caso o item seria uma variável qualitativa. Não é? Então, o gráfico de Pareto é bem interessante nesse sentido. Uma outra alternativa para variáveis qualitativas é o gráfico de setor, ou o gráfico de pizza. Diferente do que eu tinha mostrado anteriormente, né? Agora a gente vai ter uma fatia ou um setor dedicado a cada categoria que eu observei na minha amostra. Tá? Então, você vai ter uma fatia proporcional à frequência de ocorrência daquela categoria na sua amostra. Eu vou tentar ilustrar isso com vocês aqui a partir de um exercíciozinho feito à mão mesmo. Eu vou considerar aqui o problema que a gente tinha trabalhado na aula sobre distribuição de frequência, em que eu construía a distribuição de frequências para a variável sexo. Né? Então, tenho ela aqui para vocês. Então, a ideia para construir um gráfico de setor é utilizar a regra de 3. Eu parto da ideia de circunferência, vou fazer aqui uma circunferência. E vocês vão recordar que lá em geometria, eu consigo dar um giro nessa circunferência de 0 grau até 360 graus. Então, o ângulo que vai estar associado a cada categoria vai ser correspondente ou proporcional à frequência de ocorrências naquela categoria na sua amostra, utilizando regra de 3 simples. Nesse caso, a gente pode considerar que 13 está para 360 graus, assim como, por exemplo, 7 vai estar para x graus. Então, nesse caso, tentando isolar o x, né? O x aqui vai ser igual a 360 vezes 7 sobre 13. Então, o resultado dessa operação vai ser o passeio que eu vou realizar, o ângulo que eu vou realizar nessa circunferência. Então, quanto é que vai dar 360 vezes 7 dividido por 13? Né? 193,8 graus, mais ou menos, né? Aproximadamente. Então, esse vai ser o passeio que eu realizo. Então, só lembrando um pouco, né, de geometria, então eu faço esse passeio na metade da circunferência envolvendo 180 graus. Até aqui, por exemplo, eu envolvo 90 graus. Até aqui eu envolvo 270 graus. Então vai ser alguma coisa nesse pedacinho aqui. Né? Vai ser algo mais ou menos assim, né? Vamos supor.
Então, aqui eu teria cerca de 193 graus. Então, essa região toda seria a região dedicada ao sexo masculino, que teve uma frequência de 7. Então, aqui eu teria o sexo masculino, para esse caso. Então, dessas alternativas que eu mostrei para vocês até agora, o gráfico de setor ou de pizza é o mais, talvez, mais chatinho de se realizar. Né? Mas o que é que eu sugiro? Né? Entre o gráfico de barras e o gráfico de pizza, eu sugiro que vocês fiquem com o gráfico de barras. Ele é mais fácil de se compreender, né? É mais fácil de se ler, de se comunicar, além de ser mais barato e mais simples de se fazer também. Tá? Então, utilizando mais uma vez a ideia de pedagogia infantil. Né? Uma criança tem muito mais facilidade de compreender, de comparar a magnitude das barras do que de comparar o tamanho das fatias, né? Em especial quando você tem muitas alternativas de resposta, né? Como é o caso, por exemplo, de você estudar a cidade de origem ou o tipo de um produto, né? Você vai ter diversas alternativas de resposta. Nesse caso, você vai terminar tendo uma pizza com muitas fatias, o que geraria ali pouca informação. Sobre variáveis quantitativas, a gente tem as que expressam valores discretos, as variáveis discretas. Então, nesse caso, a gente poderia, agora sim, construir um plano cartesiano. Eu tenho no eixo Y as frequências, sejam elas relativas, sejam elas absolutas, sejam elas acumuladas ou não. E teria aqui no eixo X os valores que aconteceram na minha amostra. Então, eu tenho aqui que o 0 aconteceu 0 vezes, o 1 também aconteceu 0 vezes, eu tenho aqui que o 4 já aconteceu uma frequência relativa de vezes, o 5 já aconteceu outra frequência relativa de vezes. Então, esses são os valores inteiros que eu observei, e aqui eu tenho uma representação gráfica daquela distribuição de frequências associada ao número de ocorrências de cada um desses números aí. Então, perceba que agora o eixo, o que a gente tem na horizontal é de fato um eixo, e de maneira alguma a gente pode embaralhar essas alternativas de resposta. A gente tem um significado matemático nessa sequência numérica aqui. Eu não poderia, por exemplo, jogar o 10 lá no começo e o 0 lá para o final, pensando em um gráfico de Pareto. Então, Pareto aqui de jeito nenhum. Já para variáveis que precisaram de alguma regra de agrupamento, como eu mostrei para vocês lá, quando a gente construía as distribuições de frequência, a gente precisa de um cuidado a mais. Então, vocês vão perceber que essa figura que a gente tem aí é uma figura que se assemelha muito ao gráfico de barras que a gente tinha visto anteriormente. É muito semelhante ao gráfico de barras. Só que vocês percebem que aqui no gráfico de barras eu não tenho um eixo na horizontal. E agora, para variáveis quantitativas, em especial aquelas que precisaram de regras de agrupamento, são as contínuas em geral, a gente tem um eixo caminhando aqui na horizontal. Então, a gente tem também o eixo das abscissas, além do eixo das ordenadas. Então, mais uma vez, as frequências elas aparecem no eixo Y, e no eixo X a gente tem os marcadores dos nossos intervalos. Aqueles intervalos que deram base para a gente construir nossas distribuições de frequência. Então, vou trabalhar aqui um exemplo, aquele mesmo exemplo que a gente vinha trabalhando antes, para vocês terem uma ideia mais clara de como é que seria isso, colocando um pouco a mão na massa. Então, para esses dados, que a gente já tinha construído a distribuição de frequências, que é o tempo de desempregados, tempo de desempregado, 10 pessoas, eu vou tentar construir o nosso histograma. O nosso histograma ele tem 3 intervalos. Ele parte do 0,3 e se conclui no 10. Então, eu vou tentar aqui construir um eixo X
que está associada ao tempo desempregado. Esse eixo ele tem alguns marcadores, né? Ele tem aqui o 0,3, ele tem em seguida o 3,5, ele tem em seguida o 6,7, todo mundo é igualmente espaçado, né? Ele tem em seguida o 10. Aqui eu vou ter nas ordenadas um outro eixo, que vai ser correspondente. Nesse caso eu vou colocar as frequências absolutas. Então, deixa eu colocar aqui um título, né? Frequência absoluta. Então aconteceu o valor 2 e aconteceu também. Então do 0,3 até quase o 3,5 aconteceu uma frequência de 4. A altura dessa coluna então vai ser de 4. Da coluna de 4. O segundo intervalo, de 3,5 a 6,7, também aconteceu por 4 vezes. 3,5 a 6,7, altura de 4. E o último aconteceu com a frequência de 2. Então, esse seria o nosso histograma para a variável tempo desempregado. E por aí a gente pode seguir em frente, né? A gente tem diversas alternativas de gráfico realmente, né? E a gente tem, por fim, o gráfico conhecido como box plot. Né? É uma das alternativas aí, né, dentre essa grande malha de alternativas. Vocês já percebem que ele é um pouco mais sofisticado, né, do que os que a gente vinha mostrando até então. Então ele não expressa diretamente ou explicitamente ou unicamente a distribuição de frequências dos dados, como a gente tinha até o último gráfico que eu mostrei, né? Já traz um outro nível de informação. Então, vocês percebem que aqui eles já usam outra ideia, né? Por exemplo, eu tenho aqui como marcação da caixa central o primeiro quartil, que separa os dados ordenados em 1/4 abaixo dele, 3/4 acima dele. O segundo quartil, que é a mediana, que separa os dados em meio abaixo dele e meio acima dele. O terceiro quartil, que separa os dados ordenados entre 3/4 abaixo dele e 1/4 acima dele. O que a gente tem aqui no eixo Y são a magnitude das observações que a gente realmente teve. Né? Nesse caso aqui eu estou estudando o tempo até a falha de um conjunto de componentes. Então o que eu tenho aqui são os tempos, as marcações de tempos até a falha. Né? Então no caso do segundo quartil eu teria aqui que metade desses componentes falharam ali em algo abaixo de, não sei, talvez aqui 18 unidades de tempo, a outra metade um pouco acima de 18 unidades de tempo. A gente tem também aqui uma ideia de utilizar uma medida de variabilidade, que é conhecida como diferença interquartílica, né? Que é a distância entre o Q3, o terceiro quartil, e o Q1, que é o primeiro quartil. Então é um gráfico muito mais sofisticado que os outros. Né? A gente tem ainda aqui pontos aberrantes, que são pontos que caíram fora desses limites de tolerância. Não é? Seriam aqueles campos que se chamariam mais a atenção de um analista, talvez tenham sido erros de digitação, ou talvez tenham sido realmente alguma especificidade do fenômeno, né, que chama mais a atenção do analista, do pesquisador, que deve dedicar mais atenção. Então, esse tipo de figura a gente vai voltar a trabalhar, né, a discutir nas próximas sessões do nosso conteúdo, quando a gente tiver mais informações, não é? Quando eu puder falar sobre, por exemplo, os quartis. Eu te agradeço se você puder dar um like e se inscrever no nosso canal. Vai ser super importante para a gente.